uma coisa que você sente. Sente, sabe? É uma coisa que vem de dentro, assim. Você querer estar ali, você querer fazer aquela missão. Você decolar de madrugada, você não vê horário. Quando você está em missão, você não pensa na sua família. Você pensa na sua missão. Eu queria tentar fazer a diferença em alguma coisa. E a gente sabe o quão o Esquadrão Pelicano é diferente. A gente tem essa vontade, a gente sabe que, até no nosso lema, a gente tem um hino que diz que é o seguinte, que por uma vida a ordem é lutar. Então pode ter um acidente com 100 pessoas ou com uma só. O nosso empenho é para salvar todo mundo. Porque você vê o espírito, parece que tem, sabe, uma coisa, uma aura, alguma coisa que você vê que não é um esquadrão, me perdoe o termo, não é um esquadrãozinho qualquer. O pelicano é a ave símbolo do 2º décimo. Diz a lenda que quando os filhotes do pelicano estão famintos e quando não há alimentos, a mãe ela rasga o próprio peito e arranca das suas próprias entranhas para alimentar os seus filhotes. Então esse simbolismo ele sugere aos militares do esquadrão, as pessoas dedicadas à busca e salvamento, que elas tenham o sacrifício da própria vida para entregar àqueles que estão em situação difícil, acidentados, moribundos, aguardando pelo SAR. A origem do Esquadrão Pelicano, ele se dá por uma necessidade de se ter o SAR no Brasil. E uma vez que no mundo o SAR já existia, por conta da necessidade de recuperar as tripulações abatidas durante a Segunda Guerra. A guerra acabou, felizmente, e a aviação ela deu um boom, ela cresceu muito. Então a aviação civil começou a aumentar muito no mundo inteiro. E precisava desse serviço também para a aviação civil. Então alguém tinha que ir lá e fazer esse tipo de resgate. Então a Força Aérea coube essa missão de fazer esse tipo de serviço. E aí começou um serviço que chama SAR, Search and Rescue, que também é a sigla que é uma sigla adotada no mundo inteiro. Então, por tratados internacionais, os países que fazem parte desse tratado, eles precisam ter um esquadrão de busca e salvamento. E com isso, então, foi criado no Brasil, através e no âmago da Força Aérea Brasileira, o SAR. Não foi de imediato que surgiu o Esquadrão Pelicano. O Esquadrão Pelicano, ele teve sua origem em 1957. Foi criado na base aérea de São Paulo, em Cumbica, e operava com aeronaves Albatroz, né, SA-16, e helicópteros H-13 e SH-19. Então, em Cumbica, em São Paulo, se deu o início do Serviço de Busca e Salvamento na Força Aérea Brasileira. O esquadrão ele saiu de São Paulo, ele foi para a base aérea de Florianópolis, porque ele operava aviões anfíbios, e na época a Amazônia não tinha pista de pouso e os campos de pouso eram os rios, e a gente precisava de ter avião anfíbio. Então esses aviões eles saíam da base aérea de Florianópolis e pousavam na Amazônia, né? Eram os famosos Albatroz. É um avião que é cheio de... é um avião muito emblemático para a Força Aérea. Como a Amazônia começou a ser desenvolvida, havia uma necessidade de você otimizar também a missão de busca e salvamento. Então o Esquadrão Pelicano ele foi trazido para Campo Grande. Se a gente olhar um mapa da América do Sul e você botar um dedo mais ou menos no meio, você vai chegar próximo a Campo Grande. Então, por questões estratégicas, era muito interessante ter um esquadrão que pudesse, em poucas horas de voo, atender o Brasil inteiro, né? Porque o Pelicano é um esquadrão que ele faz missão em todo o território nacional.
O esquadrão veio para Campo Grande em 81. As primeiras duas, porque nós não tínhamos para moradia para todos, vieram 2 tripulações completas. 2 mecânicos, 2 rádio, 4 pessoal do resgate, enfermeiro, e é o que tinha. Ficamos aqui operando durante 6 meses, só nós. Depois que o pessoal de Floripa começou a chegar aqui, lá para agosto de 81, chegou o restante do esquadrão. Então nós ganhamos em tempo, e tempo em busca e salvamento é primordial. Então Campo Grande foi uma base estratégica para colocar o Pelicano. E aí os aviões anfíbios, que não tinham mais fundamento de você ter um avião anfíbio no centro-oeste, que ele precisa de água para decolar, então ele começou, a aviação ela foi sendo substituída pelos bandeirantes. Então o Albatross, que era o avião anfíbio, foi substituído pelo Bandeirante, que era um avião de fabricação nacional. Isso inclusive era um incentivo para a própria Embraer, que era a fabricante do avião, para que a Força Aérea usasse o Bandeirante. Então só mudou os equipamentos, né? Que nós voávamos com um avião antigo, que não tinha muito conforto, e que foi desativado, e vieram os Bandeirantes, 0 quilômetros. Mas a filosofia continua a mesma, só mudou os equipamentos. Desde sua origem, ele sempre atendeu com prioridade às missões de busca e salvamento, né? A gente, fazendo uma análise da sua história, a gente pode perceber isso, que a vocação do 2º décimo, ele realmente seguiu os mandamentos do decreto de sua criação. O esquadrão tem 60 anos. O esquadrão ele precisa de suporte para continuar cumprindo sua missão. O esquadrão por si só ele já tem vida. A missão dele é, quando você fala de busca e salvamento, a primeira coisa que você pensa na Força Aérea Brasileira é o 2º décimo. Então é quem realmente faz, quem é o desenvolvedor de doutrina, quem realmente está à frente do primeiro momento que aconteceu algo que é totalmente improvável ou totalmente adverso. A primeira toque de sirene, as pessoas lembram do 2º décimo. A gente fala que a gente é a ponta da linha, né? Entre toda a equipe SAR que tem, a gente é o pessoal que vai descer ali para dar um primeiro atendimento e para tirar a vítima do ambiente que ela se encontra, né? Me chamou a atenção trabalhar lá. É uma missão muito nobre, né? Você ajudar o próximo, fazer pelo outro, né? E quando a gente faz pelo outro, a gente está fazendo por nós também. Você acaba que você também se ajuda, né? É muito bom ajudar. Ter esse tipo de sensação, né? De estar participando, de fazer o bem. E a gente, no esquadrão, a gente tem isso muito aflorado, né? E depois que você chega, que você realmente vive, que você tem ideia do que é isso, aí é um sentimento que é muito difícil de expressar, né? Quem pertence ao serviço de busca e salvamento, e particularmente ao Esquadrão Pelicano, ele tem um compromisso inegociável de cumprir a sua missão. Essa pessoa, ela divide a sua vida entre respirar e cumprir a missão do 2º décimo. Não há outra saída. Se ele não se dedicar 100% ao trabalho, ele vai cumprir mal a sua missão. E é justamente o espírito SAR que mantém esta necessidade sempre em voga, sempre acesa. Os homens do 2º décimo sempre cumprirão sua missão. Quando você chega no 2º décimo, é que você tem ideia da magnitude do que o 2º décimo representa, né? As pessoas que nos antecederam, né? Esse legado que elas deixaram, esse entusiasmo, esse sentimento, isso tudo te contagia de uma forma que não tem muito como você explicar. Você quer viver aquilo ali e vira um impulso muito grande no seu dia a dia. Você quer viver mais, você quer fazer mais, né? Você se motiva mais
Aí você, com isso, você se prepara mais, você estuda mais, você se capacita mais, você quer voar mais. E é por isso que o esquadrão ele é referência na aviação de busca e salvamento. Ele é o desenvolvedor de doutrina, porque as pessoas aqui fazem a diferença, mas fazem a diferença por causa do espírito SAR. Essa coisa que te move e que não tem muita explicação. São coisas simples. Um trabalho de equipe, uma coisa que você imbui na missão e vai fazer tudo para aquela missão, mesmo que você não vá colocar a mão na massa, mas vai ajudar aqueles que vai, entendeu? De ver uma missão bem cumprida, mesmo que você não tenha participado. Eu sinto dentro de mim, eu tenho pouca experiência, né? Eu comecei agora, ainda estou engateando ainda, né? Tenho diversos quadrinhos para cumprir, diversas coisas para fazer, mas eu sinto, eu vivo esse espírito sim. E a gente vive isso aqui não só em mim, tudo que a gente faz aqui, tudo que a gente olha, a gente vive esse sentimento de SAR, né? Essa coisa de homem SAR. Isso não reflete só aqui dentro, né? Reflete em todos os ambientes que a gente está, né? Seja numa rua, seja em algo que a gente vai fazer, a gente leva esse espírito SAR, a gente tem essa tradição. Você pode ter o mesmo objetivo, que é salvar vidas, mas as motivações são completamente únicas, né? É outra coisa que te move. Então, por isso que eu falo que é do um pro social, mas tem algo do social que motiva cada um. Então, um motiva o outro. Só que, na verdade, a motivação ela é única e é nossa, né? Então, tem algo do grupo que motiva a pessoa, que talvez não seja a mesma coisa que motive todos os outros, mas que acabam se encontrando ali no que é comum, que é o esquadrão. Esse espírito SAR é algo que é muito forte no integrante do Esquadrão Pelicano. E a certeza que a gente tem de cumprir a missão, independente da situação, do tempo, se está chovendo, se é Natal, se é Ano Novo, né? A gente tem que cumprir essa missão. O integrante do Esquadrão Pelicano ele tem que viver isso. Aqueles que não são assim não ficam entre nós. Tem missões que a gente vibrava, a gente aqui no solo em Campo Grande, porra, as lágrimas correndo e vibrando com o cara que está lá. Eu fiz muita gente chorar e muita gente fez eu chorar. Isso é o espírito SAR. Então, quando você fala das pessoas que trabalham diretamente, né, eu acho que é simplesmente a vontade, independente do conforto, independente de qualquer coisa, para realmente fazer com que a missão seja cumprida, a pessoa seja salva no menor tempo possível. Mas a verdade é que você dificilmente consegue quantificar aquilo que você vai viver, dificilmente você consegue qualificar aquilo que você vai sentir. E a explicação é essa, é você querer fazer a diferença no mundo que você vive, na vida de alguém, mas que te contagia todo mundo, contamina todo mundo. Estender a mão para alguém que precisa é sempre o ponto máximo que você pode atingir na sua vida. Então, quando você se aproxima disso, quando você consegue ser aquela última mão, aquele braço que puxa para dentro do helicóptero, aquela pessoa que aplica um medicamento, aquela pessoa que minimiza a dor de um sobrevivente, então é muito recompensador e realmente traduz todo um esforço, todo um processo quando você está nessa ponta da linha. Salvar vidas é o máximo do ser humano. E criaram-se métodos, né? Criaram-se ciências para salvar vidas. E eles se utilizam do braço, da força, da garra, da luta para salvar uma vida. Não é ligar a pessoa a uma máquina, né? É eles que estão salvando, é corpo a corpo. É algo muito real, muito forte. Que foge assim, até do simbólico. Talvez eles não conseguissem muitas palavras para definir o que eles fazem por causa disso, porque é muito real. Tá muito no corpo. E o que é do corpo a gente não consegue definir muito bem, é quase inalcançável para as palavras. Quando você é acionado, você torce para não ser. Porque quando você é acionado, alguém ou pessoas estão precisando de você, entendeu? E muitas vezes, infelizmente, a gente chega e a pessoa já não está mais ali, né? Já se foi pelo acidente, a gravidade. Quando você chega numa cena de um acidente, primeiro que você vive a expectativa de encontrar.
e nós somos de busca e salvamento. Então o nosso primeiro passo é localizar. E sempre que a gente está buscando, nós temos essa interrogação. Como estará essa aeronave? Né? O que terá acontecido com os tripulantes e passageiros? Né? Em agosto de 2001, teve um grande incêndio florestal aqui em Mato Grosso do Sul, na Serra da Bodoquena. Eu estava responsável por uma equipe que estava fazendo combate às chamas em solo, e nessa saída foi no final da manhã, por volta de 11 horas, no meio da nossa missão, e a nossa aeronave teve uma perda de altura, vindo a colidir na Serra da Bodoquena. E nessa colisão veio o nosso piloto a morrer, e eu fiquei desacordado por um bom período de tempo na aeronave. O que você sente quando você realmente tem a oportunidade de chegar perto de um sobrevivente é impagável. Você não consegue explicar a alegria, o sentimento que se envolve, né? Quando entra nesse espírito de resgate, quando entra nessa profissão de ajudar o próximo a salvar e a resgatar, a gente não espera que um dia a gente seja resgatado. E eu tive, né, esse prazer, porque hoje eu estou vivo, mas de ter vivenciado os dois lados. Sempre resgatei e um dia eu precisei ser resgatado. Dedico essa continuidade da minha vida e a carreira a um bom resgate que eu tive. Bem resgatado porque eu tive um serviço aéreo especializado por parte do SAR, por parte do Grupo Pelicano, do Esquadrão Pelicano, da Força Aérea Brasileira, que essa cadeia de resgate, de essas sucessões de atendimentos especializados, fez com que eu estivesse hoje aqui, fez com que eu tivesse uma boa recuperação das minhas fraturas, fez com que eu tivesse saudável hoje para estar completando basicamente aí praticamente 16 anos após o meu resgate. Pra gente, para mim, né, eu acho que é um trabalho essencial para a sociedade brasileira. Quando a gente decola para ajudar, atrás de todo o suporte, né, que a sociedade dá para a gente, a sociedade é o nosso chefe, mas a gente poder ajudar pessoas, tirar pessoas de situações de perigo, resgatar, e quando não tiver mais jeito, a gente trazer o conforto do familiar, né? Isso que dá o sentimento de dever cumprido, fazer com que a gente entenda que o que a gente faz é o certo. No acidente da Varig, mais especificamente, isso foi em 1989, nós tivemos ali um caos estabelecido, porque a nossa capacidade dentro de um helicóptero é muito pequena. Nós tripulamos um helicóptero desse com, no máximo, estourando 3 resgateiros. E, de repente, descemos por uma corda numa clareira onde temos 54 almas, dentre estas 44 vivas. Eu tive o privilégio de fazer parte da primeira equipe que chegou no local desse acidente. Então foi uma missão muito desgastante física e psicologicamente, porque a situação era muito difícil, nossos equipamentos eram muito precários ainda. Tinha alguma coisa, mas não é o que se tem hoje. Hoje a gente tem um equipamento muito bom para dar suporte médico, né? Hoje melhorou muito. Mas a missão foi difícil para chegar no local. Nesse acidente eles caíram num domingo à noite, a gente só foi chegar na terça-feira. Eles deram muita sorte porque Deus ajudou, que era para ter morrido tudo. Porque ele as asas foram amortecendo. E os que morreram, morreram porque as cadeiras soltaram e os de trás imprensaram os da frente. Então é muito difícil você ter que empreender ali todo um conhecimento, distribuir funções, agir rapidamente, lidar com corpos, lidar com gritos, gemidos, angústias. É muito difícil.
Então, é nesta hora que você vê que o seu treinamento ele tem que ser árduo. E eu lembro que a gente ficou nessa missão, entre a gente chegar e sair, 42 horas trabalhando, né? Sem dormir, comendo muito pouco, se alimentando, porque não tinha a comida e água que a gente tinha, a gente direcionava para os sobreviventes. Então a gente ficou ali perto da exaustão. Quando eu deitei na cama, eu não conseguia dormir. Aquilo, as imagens do resgate, aquilo vinha na minha cabeça, parecia um filme, né? Coisas se repetindo assim, de tão forte que eram, né? A situação que a gente tinha vivido foi muito forte. E aí a gente comentou, daqui a 100 anos as pessoas ainda vão estar lembrando do que a gente fez, porque foi uma missão realmente muito marcante. Cada missão é uma, né? Mas a missão deles é estar ali. E eles estão, eles pertencem. Então ali, ó, tudo ganha cor, né? Tudo ganha sentido. Então não importa se a missão é difícil, se a missão é uma batalha muito grande para a pessoa, pessoal, assim. Se vai ser arriscado, perigoso, se vai ser fácil, se vai ser difícil, não importa, porque o que importava é ela estar lá. Que não tem missão mais gratificante que essa. De você chegar em casa, ter a certeza que deu o seu melhor e que aquele seu melhor realmente foi melhor para uma outra pessoa, que aquela pessoa jamais vai lhe esquecer. Então o que a gente fala, a gente pode passar 100 anos sem ser empregado. Mas a gente não pode passar um dia sem estar preparado para ser empregado. Então a gente tem que estar sempre, então o treinamento continua, a missão continua. Então assim, para quem pensar em entrar para o Esquadrão Pelicano, entre, mas com vontade, né? Porque ali realmente você tem que colocar o seu coração para fora mesmo para poder fazer parte dessa, o que eu falo, que para mim é a elite da Força Aérea. Também servi em outros esquadrões. Também tenho grande afeição por eles, esquadrões bons, muito bons. Eu também tenho saudade, mas não chega aos pés do 2º. O esquadrão ele tem peculiaridades, é o único esquadrão da Força Aérea, né, que tem tanto a aviação de asa rotativa como a aviação de asa fixa, em função das características da nossa missão, né? Missão que realizamos, salvar vidas, né? Busca e salvamento. Nós temos aqui o prédio, né, que atuam 50 militares, e nós temos o pessoal que voa no esquadrão, que aí vai para em torno de 120 militares, por aí. Nós somos responsáveis pela localização de qualquer sinistro e pelo resgate, né, dessas pessoas, dos sobreviventes ou interações, né, que se fazem necessárias por ocasião de um acidente, né, por ocasião de um sinistro. E a gente fala de acidente, mas não é só o acidente aéreo. As pessoas têm uma ideia, às vezes, um pouco restrita, né, do que é a busca e salvamento. A busca e salvamento é muito mais do que você decolar, fazer uma localização e depois ir lá e fazer um resgate. A busca e salvamento é uma filosofia de vida. A Força Aérea não tem, por especialidade, na escola de especialistas, a especialidade de resgateiro. Então, este segmento ele abarca todos os militares voluntários, né? Então, tem que haver um chamamento pessoal, aquela coisa de eu quero fazer, eu quero pertencer, e tem que haver um desprendimento muito grande, porque a nossa vida inaugural nessa atividade é um curso de resgate, que nos põe à prova fisicamente, emocionalmente. Então, os obstáculos, os desafios são muito grandes. Quando você chega aqui, a gente não faz parte da equipe de resgate, né? Então a gente é como se fosse um calouro, né, na faculdade. Então a gente e não é da equipe de resgate, porque você só pode ser da equipe de resgate a partir do momento que a gente chama cumprir quadrinho, né, que é cumprir uma etapa, que é fazer o curso SAR. A formação não é fácil, é realmente você forjado mesmo. A gente faz treinamentos, né, em virtude disso, com os equipamentos e com os voos com as aeronaves. Então a gente procura estar sempre treinando isso, né? Então o nosso dia a dia é treinar isso, estar praticando as atividades físicas para nos dar as condições para conseguir atingir todos esses objetivos, né? Tanto na parte física, na psicológica. Então a gente administra também instruções,
a gente ministra instruções, né, em outros ambientes. O nosso dia a dia basicamente é esse, né? É lidar com toda essa parte de resgate. Nosso treinamento era muito forte, nós tínhamos muito treinamento, muito treinamento. O treinamento é importante porque a gente aprende as coisas, não é por aqui que a gente aprende é por aqui, fazendo, acompanhando. Então o treinamento era, e eu acho que continua sendo, né? Era o dia inteiro, quando era missão, era treinamento. Sempre treinando, sempre se aprimorando, sempre procurando aprimorar o método. Se dava muito sangue, procurar sempre fazer cumprir o que o treinamento determinava. Enquanto a gente é solteiro, é muito fácil, né? Você não tem aquela preocupação com a família. Então era muito comum, inclusive, de eu ser voluntário para as várias missões. Às vezes tinha um amigo que a esposa estava grávida, né? E, pô, você pode ir na missão para mim? Eu ia em todas. Era um rato de missão, como a gente fala. Tudo que era missão, para mim, era mais fácil. Só que quando a gente começa a pensar na família, aí você já... Não que você vá deixar de cumprir a missão, mas já começa a pesar mais. Então foi sempre um grande desafio, o relacionamento era desafiador, ao mesmo tempo muito dinâmico, o apoio, a aventura, isso tudo motivava o nosso relacionamento. E a gente casou com 2 anos, a gente acabou se casando e com 2 meses de casamento nós tínhamos 4 dias de convivência. Como isso? É porque a gente estava comemorando os 2 meses de casamento, mas a gente tinha ficado juntos só 4 dias. O Paulo emendou uma missão na outra, ele foi para uma missão, não esperava, essa foi acionado outra direto, ele nem voltou para casa. Então você fala, poxa vida, de cara, meus primeiros meses de casamento já foi um grande desafio, mas eu já sabia disso, porque durante todo o nosso relacionamento foi assim. Embora não bem a família, que realmente é mais importante que tudo, mas naquele momento, os outros precisavam mais de mim do que a minha família. Um filho meu nenhum ia morrer porque eu não passei o Natal com ele, não passei o aniversário dele. E talvez o outro lá morresse por ele não estar naquela missão aquele dia. Então, os filhos pode ser que tenham algum resquício dele. Nunca me falaram, pode ser que tenham. Tem alguns sentimentos, mas naquele momento eu não era importante para eles, era importante para outras coisas. A minha esposa, eu falo o seguinte, ela foi uma mulher separada por Deus para estar comigo, né? Porque eu acho que a gente até brinca, nós somos os pelicanos e nós temos as pelicanas. E as pelicanas, elas vivem a missão junto com a gente. Porque você tem um filho pequeno que adoeceu e o pai não está perto. Está chegando o aniversário de 1 aninho do seu filho e você está numa missão. Isso é muito comum. E naquela época também não é como hoje, né? Não tinha o celular, não tinha WhatsApp, não tinha FaceTime, não tinha essa facilidade Skype de você se comunicar. Ele ficava longe e às vezes eu nem sabia para onde ele foi. Demorava dias para eu saber aonde ele estava, né? Quando ele voltaria, isso era incógnita. Eu passei Natal, passei Ano Novo, aniversário dele, meu aniversário, com ele longe. Mas antes de casar eu já sabia desses desafios todos. E assim, com os meninos é diferente, com os militares homens, porque eles viajam, mas suas esposas ficam em casa, cuidando dos filhos, né? E comigo é o contrário, né? Eu sou a mulher, né? Eu sou a militar, e sou a mulher e sou a mãe. Então aí eu tive que optar. Aí para mim foi um luto. Eu passei por um luto quando eu tive que pedir para não estar mais nesse clã. O esquadrão para mim foi uma decisão que, né, eu parei, sentei, né, independente de crença religiosa, mas eu orei a Deus ali, e porque, como que eu vou explicar, eu tinha oportunidade na minha vida de hoje estar do lado da minha família, né? Eu estaria hoje do lado da minha família ali, algo assim, mas o amor pela cor laranja, né? O amor pelo
pela missão, né? E pelo esquadrão, né? Foi maior. Então, o esquadrão, tudo de sal que eu tenho hoje foi o esquadrão que me deu, né? Todas as oportunidades, tudo que o esquadrão me deu, então é algo que eu jamais vou esquecer, nunca vou esquecer, né? O Esquadrão Pelicano foi um esquadrão que me deu muito orgulho, algo que eu falo com muito orgulho. São experiências de vida que a gente teve, que a gente carrega para sempre, né? Foram os momentos mais intensos da minha vida eu passei ali, né? Nas missões, nos treinamentos, nos amigos que a gente tem até hoje, né? Que nós éramos realmente uma equipe, né? E uma equipe unida, né? Porque na missão um depende muito do outro. Eu amo demais o esquadrão, é uma coisa assim que só quem já foi ou quem viveu, né? Tudo que nós fazemos na vida nós temos que ter amor, né? Então assim, é amor, sabe? É amor pelo próximo, é amor por você, o amor por você ajudar. Eu acho que o esquadrão é isso, é amor. É realmente o desenvolvedor, com a sensação de dever cumprido, mas não de mudar o esquadrão, e sim colocar mais um tijolinho, né, na construção do que essa grande unidade aérea. A gente tem uma expectativa, né, de fazer muitas coisas e, na verdade, o esquadrão ele tem uma vida própria. O Esquadrão Pelicano, ele não precisa somente das pessoas que amam o Esquadrão Pelicano, mas ele precisa muito daqueles que fazem com perfeição o seu trabalho. Então eu deixo às novas gerações aí o meu pedido de que se dediquem, de que façam o seu melhor, porque não é justo ocupar esse lugar sem que se tenha o verdadeiro Espírito Santo. Envolve vida, né? É o que eu falei para vocês, envolve sonho, envolve fazer a diferença no mundo que você vive. É poder ajudar sem ter nada em troca, trabalhar para fazer a diferença na vida de alguém, você agir para que outros possam viver, que é o nosso lema. Né? Então o lema do esquadrão é para que outros possam viver, é um lema mundial da aviação de busca e salvamento, né? Da aviação SAR. Então é você fazer a diferença no mundo que você vive de alguma forma. É você decolar, não interessa a hora, não interessa o motivo, não interessa quando, é você largar o seu lar, a sua família, mas você faz isso tudo com essa motivação que você está falando, porque tem alguém que está precisando de você. Esse é o seu pagamento. É você decolar com essa esperança, com essa chama acesa no seu coração, de que você vai decolar daqui e você vai achar alguém. Tudo valeu a pena, todos os anos, todos os aniversários fora de casa, os natais, né, todos os amigos que eu chorei, que a gente deixou, né, que morreram cumprindo a missão, eles morreram, né, eles sabiam que eles tinham um objetivo. Né, e como eu disse, a regra é essa, a gente sabe que a regra desse jogo ela não é fácil, né? Mas tudo vale a pena. Então o presente na realidade não é de quem nós salvamos. O presente foi eu que ganhei. O Esquadrão Pelicano realmente é algo que marca, está marcado, está tatuado. Inclusive tem a tatuagem da equipe de resgate que a gente carrega aqui, uma tatuagem emblemática que é essa aqui, né? Que só algumas pessoas têm. Se eu tivesse uma palavra para definir a minha trajetória na Força Aérea, e particularmente no 2º do 10º, não poderia ser outra senão obrigado. Obrigado pelo privilégio de ter pertencido a essa unidade. Eu sempre digo assim, nós não somos piores e nem melhores que ninguém. Nós só somos pelicanos, é assim, é simples assim. Porque quando você é pelicano uma vez, você nunca deixa de ser pelicano. Você sempre é pelicano, entendeu? É como se você arrancasse sua pele e embaixo tivesse laranja. É sem palavras. É isso que essa missão te dá. A gente não decola achando que não vai achar ninguém. A gente sempre decola achando que vai achar alguém. Que vai fazer essa diferença, que a gente vai trazer alguém para casa.
que a gente vai devolver um pai, a gente vai devolver uma mãe, a gente vai devolver alguém no seio do seu lar. É isso que a gente espera que façam pela gente, é isso que a gente tenta fazer pelos outros. E é isso que o Esquadrão te ensina. Essa missão é muito mais do que voar, ela é muito mais do que ser piloto. É um estado de espírito. Ser da busca e salvamento é um estado de espírito. Né? É o que você escolhe para você, é o que você escolhe fazer. E isso aí não tem preço. E essa satisfação, esse prazer de dizer, pô, negão, valeu a pena. Valeu a pena. E vale a pena.